E aí, galera, tudo tranquilo com vocês? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho sobre a Guerra Fria, né? Essa aula é bem interessante para a gente entender um pouquinho de como aconteceu as coisas, né, há pouco tempo atrás, tá? Então, vamos lá. No final da Segunda Guerra Mundial, né, nós tínhamos ali o enfraquecimento das grandes potências europeias, né, igual o Reino Unido dominava. Então, o palco da Grande Guerra foi a Europa. Então, a Europa ela cai nesse sentido aí. Inclusive, nas suas colônias, começa a decretar sua independência logo após a Segunda Guerra Mundial. Na década de 60, por exemplo, teve bastante países africanos que se tornaram independentes. Emergem duas grandes potências, né? Nós entramos aí no período da bipolaridade. Nós temos dois polos. Um dominado pelos Estados Unidos, onde defendia o sistema capitalista, né? Tentando trazer para si, né, algumas áreas de influência, e outro pela União Soviética, que defendia o socialismo. Então, ou você era capitalista ou era socialista, né? E os dois estavam sempre no embate um contra o outro, tentando atrair as pessoas, né, para se tornarem capitalistas ou socialistas, né? A briga pelas áreas de influência. O período da Guerra Fria, ela vai de 1940 até 1989. Né? Foi um período de disputa pela hegemonia mundial. O que significa isso, gente? Seria um período em que eles estavam disputando quem dominaria o planeta, quem dominaria o mundo. Por que a gente fala a questão de ser um conflito ideológico? É porque o conflito mesmo, né, ele direto, o embate entre Estados Unidos e a União Soviética, ele não aconteceu. Então, aquela guerra quente, como se diz, ela não aconteceu. Né? Só a Guerra Fria, que seria mais aquela coisa das ameaças, entendeu? O que aconteceu, tá? A ordem internacional instalada depois dessa Segunda Guerra Mundial, nós tivemos então a formação dos blocos capitalistas, né, e os blocos socialistas, tá? Dentro do bloco capitalista, economia liberal, então ali cada um por si, né, propriedades privadas, eu sou dono dos meus meios de produção, busca pelo lucro, aquela coisa muito voltada ali na exploração para enriquecimento, né, as trocas comerciais. É um país onde tem o predomínio do sistema democrático, né, principalmente ali tendo sistemas presidencialistas, é o predomínio, mas tem outros que não, tá? Mas é o predomínio mais seria a democracia. Ideologia é alicerçada no indivíduo, no eu. Eu vou enriquecer. Lembrando que a regra, né, muito forte dentro do sistema capitalista é essa, né? Para eu enriquecer, eu tenho que explorar alguém. Eu tenho que explorar o trabalhador. Aí entra aquele esquema da mais-valia que a gente vê em história. Na liberdade e na propriedade. Propriedade seria aqui dentro da economia liberal, mas a liberdade, gente, está relacionada com a democracia, né? Liberdade de fazer o que eu quero, o que eu acho que está certo, de pensar da forma que eu acho que é mais certa. O Bloco Socialista de Economia Planificada, existiam planos ali de desenvolvimento, então o governo ele controlava tudo, né? 5 anos para desenvolver a indústria mecânica, depois um plano para desenvolver a indústria farmacêutica, e assim eles faziam. Estatismo econômico, o Estado dominava a economia, tudo era por ele, propriedade estatal, o Estado era dono de todas as propriedades, né? Porque não é um regime capitalista, então você não tem que ter propriedade privada. Regime unipartidário, só do Partido Comunista. A questão da propriedade estatal aqui, gente, você tinha ali até as propriedades particulares, tipo uma casa, né, quem comandava era o governo também. Né? A empresa que você trabalhava, quem comandava era o governo. Então, a questão do Estado aqui, ela é muito forte dentro do Bloco Socialista. As principais conferências que nós tivemos foram 3. Essa aqui foi a Conferência de Teherã, que aconteceu no Irã em 1943. Então, você vai observar que a guerra nem tinha acabado ainda, já estavam decidindo, tá? Ela foi conhecida como o primeiro encontro entre os 3 senhores da guerra do universo. Eu acho engraçado esse universo aqui. Eles estavam tentando dominar o universo, não só o planeta, né? Mas tudo bem. Foi um encontro entre o presidente Roosevelt, dos Estados Unidos, Churchill, do Reino Unido, e Stalin, da União Soviética, tá? Então, o que eu pus em branco aqui os principais pontos que tem que saber sobre ela. Primeiro, exigir a rendição incondicional da Alemanha. Então, eles iriam exigir essa rendição deles. Governo pós-soviético na Polônia, que seria uma área que estava sendo libertada pelos os soviéticos, tá? E o último seria o esboço da criação da ONU. Então, foram alguns pontos importantes daquela época. A Conferência de São Francisco, a Conferência, né, de São Francisco, foi a conferência que criou a ONU, a Organização das Nações Unidas, tá? Tem vários conselhos ali, um dos principais é esse aqui, o Conselho de Segurança da ONU. Hoje nós temos aqui os grandes ganhadores da Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos, a União Soviética, que hoje é representada pela Rússia, a França e a Grã-Bretanha. E depois, mais tarde, a China foi convidada pela questão da influência, né? Uma grande nação, uma população gigante daquela, um mercado violento daquele que poderia um dia ser explorado.
Imagina se fosse influenciado diretamente por Moscou. Então, apesar de ser um regime ali de socialismo de mercado hoje, né, que no passado era só socialista, a China acabou entrando aqui, tá? Então, esses aqui são membros vitalícios, tá? Se um deles falar alguma coisa e negar, vamos invadir o Brasil, aí vamos pegar um aqui que gosta da gente, hoje, né? Estados Unidos, fala assim, não, não vai, não pode invadir. Tá? Então, eles têm ali o poder de veto. Se um deles vetar, a coisa não pode acontecer. Além dos membros permanentes, nós temos ali também os membros provisórios, tá? Segunda conferência, fevereiro de 1945, foi a conferência de Yalta. Yalta é uma cidade turca, se reuniram nessa cidade turca para poder decidir, né, depois ali que a guerra acabasse, tá? Roosevelt dos Estados Unidos, Stalin também da União Soviética e Churchill do Reino Unido. Nessa conferência permaneceu os 3 presidentes ainda. Principal ponto da conferência de Yalta: leste europeu sob controle soviético. Ou seja, foi aqui que surgiu a ideia da cortina de ferro, aquela separação, né, ideológica, artificial, entre a Europa, que era dominada pelos soviéticos, e a Europa, que seria dominada pelos 3 capitalistas, né? Reino Unido, a França e os Estados Unidos. Tá? Referendo à incorporação dos Estados Bálticos. Estados Bálticos seria a Letônia, Estônia e Lituânia. Então, nós temos aí a incorporação deles ao território soviético também. E o último aqui, governos comandados por comunistas nas áreas de influência soviética. Foi então que aquela região da Iugoslávia, Romênia, Hungria, Bulgária, a Tchecoslováquia, que hoje se separou, a própria Polônia, os Estados Bálticos, né? A região ali da Ucrânia passou sob domínio soviético. Aqui mostrando a cortina de ferro, separando, né, a região que seria de influência socialista, administrada por eles, e aqui a influência capitalista, administrada pelas 3 grandes potências ocidentais. A outra conferência seria a Conferência de Potsdam. Potsdam é uma cidade alemã. Então, até para você ligar aí com relação a essas conferências, gente, já que a cidade alemã seria com relação a decisões sobre a Alemanha, tá? Aqui já foi Truman, presidente dos Estados Unidos, então já muda, não é mais o Roosevelt. Stalin representando a União Soviética e Churchill representando o Reino Unido, né? Então, a principal decisão que nós tivemos aqui nessa conferência, primeiro delas, a divisão da Alemanha em 4 zonas, né, de ocupação, 3 capitalistas e 1 socialista, e a divisão de Berlim, que era a capital, certo? Então, além de dividir o país, dividiram também a capital. Além disso, a desnazificação, ou seja, tentar fazer uma espécie de lavagem cerebral nas pessoas, né, nos alemães, para tirar aquela ideia. Porque a Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu por conta dos alemães, né? A Segunda Guerra Mundial também foi por conta dos alemães. Tem seus aliados ali, então estou pegando o principal país ali, tranquilo? Então, tirar isso da cabeça das pessoas. Porque até hoje, se você for analisar, for fazer uma pesquisa na internet, você acha muitos povos, né, de pessoas que acreditam que o Hitler estava certo, né? A questão da purificação da raça ariana, as perseguições, né? Nós temos, por exemplo, no Reino Unido, os skinheads. No Brasil, no sul do país, nós temos ali os carecas, né? Que eles atacam negros, homossexuais, né? Nordestinos, né? Então, seria uma espécie meio que xenofobia misturada com racismo, certo? E outro ponto, a desmilitarização alemã. Primeira, Segunda Guerra. A terceira, não. Então, vamos conter isso aí, tá? Aqui mostrando a divisão da Alemanha entre os 4 grandes ganhadores, né? Esse pedacinho vermelho aqui ficou com os soviéticos, britânicos, aqui com os franceses, e esse pedaço aqui ficou com os americanos. E Berlim também. Então aqui, aí eu abri um link aqui. Espera só um pouquinho que eu vou fechar, a gente já volta. Tá? Isso, voltou. Então aqui, ó, nós vamos ter a construção do Muro de Berlim, nessa faixa vermelha que está aqui, e a separação do setor soviético do setor aqui que seria o ocidental, tá? Americano, britânico e francês. Bom, para que isso? Porque os Estados Unidos ele veio com o Plano Marshall. Vamos falar sobre isso daqui um pouquinho. Não consultaram Stalin, e ele não gostou da situação, aí criou um certo conflito entre os soviéticos, né, com os 3 países ocidentais. Por fim, ele acabou fazendo um bloqueio, né, e as pessoas do lado soviético também, eles não estavam satisfeitos com o regime aqui, começaram a migrar para o lado que seria ocidental.
E para evitar que isso acontecesse, ele fez um muro separando essa parte aqui da cidade. Então, gente, é um ponto importante, tá? O Muro de Berlim, ele dividiu a capital Berlim, não foi a Alemanha. Tá? Tinha todo um aparato de vigília, né, das forças militares ali no território alemão, mas o muro mesmo foi só na capital. Aqui a construção do muro, né, quando eles estavam construindo ainda, ele tinha em média ali de 3 metros de altura e tinha alambrados por cima dele, tá? 1961, quando foi feita a construção dele. Aqui mostrando ele já pronto, tá vendo? Então, observe que desse lado de cá, ó, é o lado capitalista, é o lado ocidental. Então, as pessoas faziam ali, né, grafite, né, tinha mais liberdade. Agora, olha aqui do outro lado, soviético, branquinho. Você não podia nem chegar perto, tá? Centenas de pessoas morreram nessa fase aí de tentativa de pular o muro. Ele tinha uma vigília ali muito forte. A doutrina Truman foi em 1947, né? Então essa doutrina aqui, gente, ela foi importante também, é bom a gente guardar. Foi um período em que nós vivenciamos aí no mundo, né, aquela coisa do American Way of Life, né, o estilo de vida americano como se fosse melhor. Não só os americanos, mas os soviéticos também tentavam mostrar para suas áreas de influência que o estilo de vida que eles viviam era melhor do que o estilo capitalista, né? Mas os Estados Unidos tinha toda uma arma ali para poder conseguir influenciar as pessoas, né? Vindo pelos filmes, principalmente, na época de Rambo, rock. Observar que nesses filmes sempre tinha ali o embate, né, do americano com o russo, com o soviético. E aí quem ganhava era sempre o americano, certo? Então mostrando para o mundo que o estilo de vida americano é o melhor, que eles deveriam aderir a isso. Né? Era uma questão mais ideológica, tinha que entrar na mente das pessoas para desistência desse estilo de vida socialista e inserção no estilo de vida capitalista. Divulgação do prazer do consumismo. Muitos filmes, muitos livros, desenhos. Né? Nós temos aí a mídia. Olha, tanto que Hollywood se tornou uma grande empresa, né? Multinacional. Vende filme para o mundo inteiro, certo? Caça às bruxas. O ministro dele lá, o McCarthy, né? Ele acabou gerando um macartismo. Então, ministro não, na verdade senador, né? Perseguição às pessoas que eram contra o regime. Então, as pessoas que falavam mal do capitalismo, eles iam atrás. Então, Charlie Chaplin ele foi perseguido, a própria Marilyn Monroe também foi perseguida, né? Então, é aquela coisa meio assim, quem é contra o regime acaba sendo perseguida. Nessa fase foi criada a CIA, fazer espionagem, inclusive descobrindo quem que eram as pessoas que eram contra o regime, que estavam contra, né? E a KGB, com a espionagem soviética. Ponto importante da KGB, gente, que o líder da KGB, o chefão dela, a gente conhece, tá? É um nome bem famoso, aí mais de 20 anos no poder na Rússia hoje, né? Era o Vladimir Putin, ele que era o chefão da KGB. Aqui mostrando o plano Marshall, a reunião deles, né, discutindo sobre a criação desse plano. Então, seria uma ajuda econômica que seria dada às nações europeias para a reconstrução dessas nações, tranquilo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós vamos reconstruir. Na Ásia, também eles fizeram esse plano, só que eles chamavam de Plano Colombo. Então, o Japão, por exemplo, recebeu dinheiro, né, veio do Plano Colombo, que era similar ao Plano Marshall. Então, o Marshall ele é utilizado mais para a questão de ajuda para a Europa. Esses são os países que mais receberam a ajuda, né? Foram 13 bilhões de dólares, né, que foram enviados aqui para essas nações. A gente observa que o Reino Unido recebeu bastante, né? A França também recebeu bastante, a parte da Alemanha Ocidental também. Então, foi uma grana que foi enviada para lá para poder reconstruir o país depois da Segunda Guerra Mundial. Só que o Stalin não ficou satisfeito com isso. Então, já que os Estados Unidos, né, os países ocidentais, estavam com um plano Marshall para ajudar a Europa Ocidental, eu também vou criar um plano para reestruturar, para poder ajudar os países sob influência socialista. Então, a resposta ao plano Marshall foi o Comecon, tá? Essa ajuda mútua que ele deu aos países socialistas. No âmbito militar, os países ocidentais também criaram ali, né, a OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que seria uma ajuda militar dada para os países pró-ocidentais. Então, gente, um dos grandes objetivos da OTAN que existe, inclusive até hoje, né, é zelar pela paz mundial. Então, todos os países membros da OTAN têm a proteção da OTAN. Em resposta, Stalin fez igualzinho no âmbito econômico. Ele foi e criou também o Pacto de Varsóvia. Então, para fazer frente à OTAN, criou-se o Pacto de Varsóvia para a proteção dos países que eram de ideologia socialista, protegidos também pela União Soviética. Tranquilo? Porque a União Soviética era um país juntando 15 outros antigos países, né?
Mas as áreas de influência ali também tinha essa proteção. Então, a proteção era dada também para os países como a parte da Polônia, os países bálticos, né, a Tchecoslováquia, a Moldávia, Ucrânia, Romênia, Hungria, né, a Bulgária, até mesmo a região da Iugoslávia, que era não alinhada, né, mas tinha essa ajuda aí. Um ponto muito importante da Guerra Fria que a gente tem que destacar aqui é a questão da corrida armamentista, né? Eu tenho mais armas, eu produzo mais que você. Aí o outro vai produzir mais ainda. Com isso, hoje nós temos, só nos Estados Unidos, mais de 6 mil ogivas nucleares. Na Rússia, que é o que sobrou da União Soviética, né, chega ali próximo a 7 mil ogivas nucleares. Tá? Então eles têm um pouquinho a mais. A década de 90 surgiu muito ali aquelas coisas meio que, não sei se era bem fake news, mas aquelas coisas assim, mais de pesquisa mesmo de internet que começou a surgir. Tá? De que a União Soviética, devido ao período de crise dela, ela estaria montando armas nucleares só a casca, né, que não tinha material radioativo dentro dele, certo? Mas ninguém pagou para ver isso também não, tá? Em 1949, a União Soviética lança a bomba atômica. Em 52, os Estados Unidos vai lá e lança a bomba de hidrogênio. Para falar assim, ó, eu sou maior, entendeu? Eu tenho a bomba de hidrogênio. Aí a União Soviética vai e faz a sua bomba de hidrogênio também. Certo? Esse período aqui foi bem conturbado. Foram bilhões gastos, né, com armamentos que não foram usados e não podem ser usados. A gente sabe que se a Terceira Guerra Mundial acontecer como ela está prevista, seria uma guerra nuclear. E não haveriam vencedores. Né? Então, seria uma guerra que todos vamos perder. Então, ela não pode acontecer. Tanto que nós passamos o período da Guerra Fria todinha, né, sem um embate direto entre essas grandes potências. Nós tivemos conflito na Crimeia, né? Os Estados Unidos falou em atacar a Rússia, não atacou, porque, imagina, não brigaram durante décadas por questões ali de liderança de país, vai brigar contra uma penínsulazinha daquele tamanho. Né? Foi feito um bloqueio econômico só em relação à Rússia. Tá? Também a corrida espacial, né? As tecnologias. Então, quem saiu na frente da vanguarda foram os soviéticos. Né? Eles lançaram o satélite Sputnik no espaço, depois lançaram o primeiro foguete tripulado com a cadelinha, né, chamada Laika. Deixa eu ver se eu não tirei daqui. Eu tirei. Tinha uma cadelinha chamada Laika, que mandou para o espaço. Né, ela morreu 10 dias depois, porque o foguete explodiu, certo? Então, eles foram para o espaço, mandaram o Yuri Gagarin para o céu, né, para o espaço. Acabou que ele falou uma frase ali que, para a época, né, a gente está imaginando que a gente saiu para fora e estou vendo a Terra de fora. Né? A Terra é azul. Parece uma coisa muito simples, né? Mas ela é uma coisa que era fascinante. Né? Estou vendo a Terra pelo lado de fora agora. Então foi um grande marco para aquela época. Os Estados Unidos não podia ficar atrás. Então, além de ir para o espaço, eu vou pousar na Lua. Né? Essa seria a intenção. Então, em 1969, o homem chega à Lua. Tranquilo? No caso, seriam 3 astronautas, né? O Neil Armstrong, o Edwin Aldrin, né? E o Michael Collins. Tá? Essa questão do homem na Lua, ela tem uma certa teoria da conspiração, né, de que será que realmente foram para a Lua? Né? Então isso aí seria um tema para uma outra aula. Mas existe isso aí, tá? Dá uma olhadinha na internet que você consegue ver essa teoria da conspiração. Os conflitos que existiram, eles foram bem localizados, tá? Então conflito direto não, mas indireto sim. Então alguns acontecimentos, eles aconteceram na Guerra Fria, mas não foi por influência soviética ou americana. É o caso, por exemplo, da independência da Índia, depois com a independência, né, dos Paquistão Oriental Ocidental, acaba que o Oriental se tornou hoje Bangladesh. Aconteceu isso, mas não foi por influência deles, né, uma coisa bem local. Aconteceu na Guerra Fria, mas não por influência. Uma outra também que aconteceu, mas não por influência, foi a Revolução Maoísta. Né? Lógico que tinha todo aquele ideal influenciado pela União Soviética, mas não foi influência direta, né? Não foi aquela coisa de briga entre eles. Tá? A China também, inclusive, adota aquela política isolacionista, né, que aconteceu com a Iugoslávia. Somos soviéticos, mas não devemos obrigação, não devemos obediência aos soviéticos, né, ao Stalin, que na época estava no poder. Esse aqui diretamente sim. Né? A Guerra das Coreias foi de 1950 a 1953. A parte do norte da Coreia, pela própria influência, com a proximidade com a China, né, tinha todo aquele ideal socialista e queria implementar também aqui em toda a península. Só que a parte ao sul, bem próxima já do Japão, que já tinha toda aquela influência, né, aquele domínio dos americanos que está até hoje, acaba que eles tinham aquele ideal mais capitalista. E aí começa o conflito. Né? A parte norte tentando dominar o sul. E aí os Estados Unidos mandam as tropas para cá para ajudar, eles conseguem fazer com que a tropa
da Coreia do Norte recuasse. Aí entra a China, manda ajuda, eles invadem de novo, os Estados Unidos manda mais ajuda, recua de novo. Aí depois ainda teve ajuda ainda da China e da União Soviética também. E ficou nesse vai e vem de fronteiras, né? Até que em 1953 foi feito um acordo de paz, em que a península seria dividida aqui nesse paralelo 38, e com isso a parte norte se tornou a parte socialista, né, na Coreia do Norte, e sul capitalista, Coreia do Sul. Que na verdade não existe Coreia do Norte e Coreia do Sul, porque não houve a independência das duas partes. Na verdade fez um acordo de paz que está até os dias atuais, tá? Aqui em cima, né, na Coreia do Norte, que é socialista, hoje nós temos o domínio aí do Kim Jong-un, né, na presidência, que ele é um pouco contraditório em relação a essas ideias, né? Bem assim, meio que ditador, a gente poderia falar, e que geram certos conflitos geopolíticos, né? Inclusive com os Estados Unidos. Guerra do Vietnã foi de 59 até 1965. Esse conflito aqui também não foi muito assim tranquilo não, tá? Porque quem ganhou a Guerra do Vietnã foi o Vietnã. Então assim, eles se orgulham muito disso, né? A gente tem aí o período de aniversário, né, da Guerra do Vietnã, eles vão para as ruas, levam todos os seus armamentos, né? Tanques de guerra, vai para a rua fazer um desfile ali, certo? Comemorando a vitória na Guerra do Vietnã. Mas a parte norte era dominada pelos socialistas, a parte ao sul era dominada pelos capitalistas, tinha ajuda americana no sul e ajuda soviética no norte. A parte do norte, que eram socialistas, eles usavam muitos túneis que tinham por baixo ali, né, da cidade, e conseguiam por esses túneis chegar na parte sul capitalista, né, comprar armamentos, contrabandear esses armamentos, né, alimentação e tudo mais, tá? E uma questão importante dessa guerra, gente, é que os Estados Unidos sempre soube fazer muita guerra em terrenos congelados, em áreas frias, em terrenos montanhosos, terrenos desérticos, mas não tinha experiência com conflitos em áreas que são florestadas, em florestas. Então foi um dos motivos que levou a questão da perda da Guerra do Vietnã. Os soldados, né, do Vietnã, eles faziam uma espécie de trincheiras, faziam uns buracos no meio da floresta, colocavam madeira por cima e folhas. Ao que o soldado americano estava caminhando, fazia aquele barulho, descia, né, da madeira, eles atiravam de baixo para cima. Então tinha toda aquela lenda, né, de que a floresta no Vietnã era mal assombrada, que as pessoas lá não viam o que estava acontecendo, tinha muitos soldados que estavam morrendo, certo? Um dos grandes problemas que teve aqui, né, dessa questão do Vietnã, é o uso de armas que hoje são proibidas, tá? Ninguém pode usar mais esse tipo de arma, né? Seria uma lei internacional. Eles usavam o napalm nas aldeias para poder queimar essas aldeias. E cair em cima das pessoas e queimava também. Essa menininha aqui é a Kim Phuc, ela se tornou o símbolo da Guerra do Vietnã. Ela está viva hoje, ela faz várias conferências, palestras no mundo inteiro, para evitar que o uso de armas químicas e biológicas sejam utilizados novamente, né? Pelas atrocidades, tá? Então ela pegou fogo na roupa, ela tirou a roupa e saiu correndo nua. Então isso aqui acabou que foi em todos os jornais no mundo inteiro, né? Coisa que chocou muito o mundo, tá? Então o uso do napalm foi usado aqui no Vietnã. Além do napalm foi usado também o agente laranja, só que já era tarde demais. Os Estados Unidos percebendo que estava perdendo a guerra, porque era floresta, usou a agente laranja, que é um desfoliante, né? Aí as folhas da floresta começaram a cair e eles começaram a ver o solo. Só que já tinham perdido a guerra. Na América do Sul, essa questão aí que nós temos da Guerra Fria, ela está diretamente ligada com as ditaduras, né, que foram implementadas por aqui, tá? Então, o medo do comunismo entrar por aqui, né, quando o Brasil era o governo do Jango, ele tinha muita relação ali com os chineses, né, eles tinham um medão danado de que o comunismo entrasse no Brasil e nos países da América Latina. Então, eles ajudam, né, financiam as ditaduras. Então, em 1964, no Brasil, vem a ditadura militar com a queda do João Goulart. Tranquilo? Aí nós temos todo um pensamento geopolítico, gente, que na época já coloca o Brasil como sendo uma grande potência influenciadora, né? Aonde for o Brasil, irá também a América Latina. Henry Kissinger, o secretário de Estado dos Estados Unidos, falava isso aí. Tranquilo? No Chile, em 73, também nós tivemos a ditadura, né? Onde nós tínhamos ali o governo de Salvador Allende, que ele era um governo assim mais ligado para as questões sociais também. Vem o golpe de Estado e Augusto Pinochet, ele assume o poder no país, certo? Pinochet foi um dos ditadores aí que matou gente pra caramba, tá? E não foram só chilenos, matou gente do mundo inteiro. Tanto que ele acabou que seria julgado pelo Tribunal Internacional e
por uma malandragemzinha dele ali, acabou que ele voltou para o Chile para ser julgado por lá mesmo, tá? Depois a gente entra nesse detalhezinho aí. O Estádio Nacional no Chile, gente, onde hoje acontece inclusive os jogos, né, por lá, ele lotava aquele estádio, tudo de inimigos políticos dele, e metralhava centenas de pessoas por dia, tá? Então foi bem complicada a questão da ditadura ali no Chile. 76 na Argentina também, né, onde nós temos a Isabelita Perón, que ela foi deposta, e assume o Videla. Então a Argentina também teve uma ditadura, tá? Mas não foi tão fria, né, tão cruel como essa aqui do Augusto Pinochet. Em 1978, nós vamos ter também problema no Afeganistão. Aqui também nós tivemos a ação direta dos Estados Unidos. Tá vendo? A União Soviética, ela acaba que tenta implementar o socialismo no Afeganistão. Estados Unidos entra nesse conflito, no embate ali, e ele pega e patrocina arma, né, não só com armas, mas também com capital, com dinheiro, o grupo Talibã, que era um grupo que era coordenado pelo Osama Bin Laden. Quem já sabe dessa historinha do Osama, né? Então eles vencem a guerra, o Talibã se torna ali um grupo muito forte na região, assume o poder do país, inclusive, que está até hoje. Anos mais tarde, né, o grupo Talibã ele perde seu líder, que é o Osama Bin Laden, que abandona o Talibã e passa o governo para o sogro dele, que é o líder do Talibã até hoje. E fundam uma outra célula terrorista que ficou muito mais forte que o Talibã. O Talibã hoje, dentre os grupos terroristas, está entre os mais fracos, tá, da região. Que lá você tem o Hamas, o Jihad, Fatah, Hezbollah, Talibã. Você tem vários grupos, né? Além dos novos que surgiram também, né? Igual o Estado Islâmico, que veio depois. Na África surgiu o Boko Haram, também fazem altas atrocidades. O Al-Shabaab na Somália. Mas antigamente eram mais esses primeiros que eu falei. Então ele assume um outro grupo terrorista e o Talibã ele domina o país agora, tá? Mas o Afeganistão é um país muito pobre. Quase 70% da população eles são analfabetos, tá? É um país que não tem petróleo, não tem recurso mineral, é um país bem pobre mesmo. 1979, Revolução Islâmica no Irã, também intromissão dos americanos, tá? Lá existia um governo que ele era bem pró-ocidental, ligado aos Estados Unidos, chamado de Reza Pahlavi, né? Então o título lá é tipo o rei, né? Eles chamavam de Shah, era o Shah Reza Pahlavi. Então acaba que com tudo que tinha de corrupção, de problemas no país, o povo se revoltou, né? O regime dos ayatolás já estava de olho no que estava acontecendo e implanta a Revolução Islâmica, onde os ayatolás dominam o país e está até hoje. Então de início era Ayatollah Khomeini, que era muito rígido, né? Bem rígido, e hoje o atual ayatollah que está no poder é Ayatollah Khamenei. Tranquilo? Bom, aqui está tranquilo. Crise dos mísseis. Não é um conflito, não foi uma guerra que aconteceu, gente, mas foi assim, um período bem conturbado da história mundial. Tá? Foi em 1962, né, ele é conhecido como Confronto dos 13 Dias. Foram 13 dias ali de muita pressão. Né? Nessa época aqui, inclusive, as pessoas achavam que o mundo ia acabar. Né? Porque a Terceira Guerra Mundial ia acontecer, ia ser uma guerra nuclear, ia ser atômica. Então não ia sobrar pedra sobre pedra, como se diz. Tranquilo? Só que acabou que esse conflito aqui ele não aconteceu, né? O embate entre as duas nações não aconteceram. Nós tivemos ali a questão, né, do acontecimento histórico. Né? Por que aconteceu? Os Estados Unidos ele colocou alguns mísseis apontados para a União Soviética. Esses mísseis estavam na Turquia e na Itália. Itália, beleza, né? Porque é um país ocidental, aliado ali, muito ligado aos Estados Unidos. Mas a Turquia estava ali bem pertinho deles, era um país árabe, né? Então estava muito próximo. Eles não gostaram da situação. Aí tinha toda a questão ali de Cuba, né? Pelo bloqueio que estava sendo feito, né? Os Estados Unidos sempre viu isso aqui como sendo uma pedra no sapato deles, né? Um país desse tamanhozinho, uma ilhazinha americana, né? No continente americano, implantar o socialismo. Né? Eles não aceitavam isso. E aí Cuba se alia com Nikita Khrushchev, que era o presidente, né, da União Soviética na época, e eles mandam as tropas, né, as frotas navais deles, para poder fazer todo aquele... cercaram Cuba, né, para poder atacar os Estados Unidos. Então o povo tudo achou que o mundo ia acabar mesmo naquela época ali. Tranquilo? Por fim, acaba que entra em acordo, né, o John Kennedy, que era o presidente americano, entra em acordo com Nikita Khrushchev. Aí os Estados Unidos ele vai desmantelar todo o aparato nuclear que ele tinha armado na Turquia e na Itália contra a União Soviética. E aí a frota naval soviética ela vai ser retirada também e volta lá para a União Soviética. Certo?
Então, aqui mostrando John Kennedy junto com Nikita Khrushchev, né, um acordo deles ali para poder acabar com o problema. A União Soviética ela começa a entrar em crise, né? Imagina só, são décadas de investimento em alta tecnologia espacial, em alta tecnologia armamentista, e o povo passando fome, e o povo com necessidade. Filas, né, gigantes para poder comprar pão na padaria. Carne era uma vez por mês que eles compravam, tinham direito a comprar. A gente tinha ali, às vezes, situações, né? Uma vez eu vi uma reportagem muito interessante contando como que era a vida das pessoas, né? Durante o período da União Soviética ainda. Que as pessoas, muitas vezes, em algumas cidades, tinham que escolher se comprava sabonete ou sabão para poder lavar roupa. Então, a crise era muito intensa, né? Então não tinha como suportar mais isso. E aí, em 1985, sobe ao poder o Mikhail Gorbachev. Tá? Esse homem aqui está vivo até hoje, né? É uma lenda viva, tá? Ele é uma biblioteca ambulante. Ele consegue implementar ali, ele tenta implementar a perestroika. A perestroika seria a abertura econômica. O que ele tentou fazer em 1985 lá na União Soviética foi o que a China fez e funcionou com as zonas econômicas especiais, né? Ela fez a abertura econômica. Hoje a China não é mais um país socialista, né? É um socialismo de mercado. A política deles continua socialista, mas a economia deles é capitalista. E a glasnost depois, que seria a abertura política, a reforma política, né? Então aqui, gente, seria tipo te falar assim, que não vai ser mais só o Partido Comunista, vão ter outros partidos também. Isso é importante? Muito. Imagina, por exemplo, um governo que a gente tem no Brasil que ele é mais para o âmbito social. Então ele vai construir escolas, hospitais, praças, né? Vai mexer mais com a questão da população. Agora, se você tem um governo que ele é daquele âmbito mais desenvolvimentista, né, mais progressista, o negócio dele é atrair indústrias, é fazer aeroportos, portos, rodovias, né, implementar as regiões industriais, ele vai crescer a economia. Então a gente tem que ter essa variação também, porque só investir em estrutura também não vai adiantar, né? E a população vai ficando para trás, não tem como. Então é interessante a gente ter essa abertura política, né? Só que, por fim, já era tarde demais, os chefões lá do Partido Comunista, eles não aprovavam isso que ele estava fazendo, e aí vem a figura do Boris Yeltsin fazendo uma espécie de golpe contra o Mikhail Gorbachev. Okay? Esses movimentos reformistas, separatistas, eles aconteceram por conta disso, da queda da União Soviética. Ela não existia mais, né? Depois que o Boris Yeltsin acabou mandando prender o Mikhail Gorbachev, e aí ele já estava com tudo pronto, tá? O fim da União Soviética e a criação da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, que seria o quê? O fim daquele modelo de dominação militar para um poder, né, de dominação econômica, tá? Seria isso que aconteceria. 1989, queda do Muro de Berlim, ponto importante, né? Criado em 61, queda em 1989. Se era um conflito ideológico, não tinha uma coisa física que demarcava isso. O Muro de Berlim era a única coisa, né? Que era uma barreira física separando o capitalismo do socialismo. Com a queda do muro, é aquela sinal tipo assim, ó, realmente o socialismo acabou, né? A única coisa física que existia foi pro chão. Tranquilo? De 90 para 91, começam os regimes pluripartidaristas, eleições livres, desmembramentos e o fim da União Soviética. Então acaba com toda a União Soviética, certo? Então, em 89 cai o Muro de Berlim, as duas Alemanhas elas são unificadas, né? Uma triste notícia que a gente tem é que a parte da Alemanha Oriental até hoje ela é menos desenvolvida, né? A questão da tecnologia foi implementada, mas não é igual na parte que antigamente era a Berlim Ocidental. Os salários têm diferença entre quem trabalha na antiga Berlim Oriental e Ocidental, tudo isso acontece, tá? Então nós vamos ter aí um ponto importante da atualidade. Já foram gastos milhões de marcos para poder tentar reestruturar a parte oriental, que estava super atrasada, mas isso não teve muito sucesso, não. Bom, então, gente, a aula que nós tínhamos aqui para falar sobre a questão da Guerra Fria seria essa. Eu espero que tenha ajudado vocês, né, com algumas informações e até a próxima aula, tá? Grande abraço para vocês e até mais.